Aleluya. Bendiciones, hermanos. Podéis tomar assento. Aleluia. É uma alegria poder estar aqui e também uma responsabilidade. Aleluia. Predicar a palavra do Senhor com responsabilidade. Estamos aqui e queremos compartilhar em esta manhã com os irmãos, dado esta semana, que é uma semana que se destaca esta obra que Jesus ha hecho em la cruz, su sacrifício, que as pessoas chamam de Semana Santa, e nós sabemos que, pese a todas as tradições que não comportam a palavra, não estão em la palavra de Deus, é certo que esta obra que Jesus ha hecho em la cruz foi a melhor e a maior obra que qualquer pudera ter hecho para salvar todas as pessoas, salvar toda a humanidade. E assim queremos destacar. E quando estava meditando sobre isto, me veio à mente as palavras que Jesus has hablado quando estava em la cruz. E é interessante porque quando Jesus estava em la cruz, estava sendo crucificado, Jesus falou 7 palavras. 7 palavras que destaca cada uma por si uma obra muito importante. E quero destacar então estas 7 palavras de Jesus em la cruz. E claro, vamos aproveitar de cada evangelho esta palavra. É certo que não vamos ler aqui nada de Marcos, todavia vamos ler aqui Lucas, Juan e uma solamente de Mateus. E as pessoas perguntam, a mim me perguntam sempre: pastor, por que 4 evangelhos? Por que não solamente um evangelho? Tem 4, por que 4? E as pessoas quedam preocupadas porque pensam que um evangelho se contradiz a outro evangelho, e não é verdade. Sabes, querido, que no primeiro século han escrito mais de 50 evangelhos. Imagina, mais de 50 evangelhos foram escritos em el primeiro e segundo século. Imagina que o Espírito Santo ha dado direção para todos os apóstolos, aos profetas, para determinar qual de eles estava de acordo com a vontade de Deus. E cada um de eles foram inspirados por Deus. E Deus, através do Espírito Santo e destes homens que foram separados para esta obra, houveram poner em destaque solamente estes 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e Juan. E é muito interessante porque cada um deste autor han escrito este evangelho para um determinado povo. Assim que Mateus ha escrito seu evangelho para os judeus. E assim que apresenta Jesus como o servo que ha venido para cumprir todas as profecias. E não é por menos que empeça seu evangelho hablando de la genealogia humana de Jesus. Empeça em Abraão, em David, para destacar, subrayar a importância de este servo que ha venido para cumprir todas as escrituras antigas. E depois Marcos, que é o menor de todos os evangelhos, que ha escrito para os romanos, um povo conquistador. Por isto Marcos subraya não que Jesus é, mas aquilo que Jesus ha hecho
porque é escrito para um povo que não gostava de ler, era um povo de ação, era um povo que conquistava, e por isto apresenta Jesus como o grande conquistador. Depois temos Lucas, que era um homem muito mais preparado, era um grego, e é escrito para os gregos. Por isto Lucas é aquele evangelho mais bem escrito, mais bem organizado, porque Lucas escreve para os gregos, e os gregos estavam em busca da perfeição, do homem perfeito, e Lucas então apresenta Jesus como aquele que é perfeito totalmente. E depois Juan han escrito este evangelho para nós, para a igreja, porque se não tuviera Juan, estaria incompleto a palavra. Aleluia. ¿Por quê? Porque tinham os judíos, tinham os gentiles, tinham os gregos, todavia tinha a igreja. E como seria isto, pastor? Pois de fato, de verdade, Juan ha escrito seu evangelho para nós mesmos. Assim que como Mateus preocupado estava para determinar Jesus como aquele que havia de vir para cumprir a palavra, Juan todavia não está preocupado com isto, porque apresenta Jesus como Deus verdadeiro. Aleluia. Por isso empieza seu evangelho, el capítulo 1, versículo 1, dizendo: em el princípio era a palavra, e a palavra era com Deus, e a palavra era Deus. Aleluia. Para Juan não tinha outra preocupação, senão que apresentar Jesus como aquele que era Deus de verdade, e aleluia, que é aquele que está entre nós para cumprir sua palavra com autoridade e com poder. Aleluia. Assim que, querido, vamos então para as palavras de Jesus em la cruz. E vamos começar em Lucas capítulo 23, porque ponemos por ordem estas palavras. Por isso vamos ler um evangelho, depois outro evangelho, porque vamos tentar pôr em ordem. E assim que a primeira palavra que Jesus ha hablado em la cruz, está em Lucas capítulo 23, versículo 34. E diz a palavra, aleluia, diz a palavra: e Jesus decía: Padre, perdónalos, porque não sabe lo que hace. Los soldados se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes. Aleluia. A primeira palavra de Jesus em la cruz foi a palavra de perdão. Aleluia. Perdão, querido, era todo o que a humanidade necessitava. Era tudo o que necessitamos. Perdão. Porque a humanidade estava perdida e não tinha outra coisa, querido, que fazer que não Jesus entregar sua vida em la cruz para perdonar toda a humanidade. E quando Lucas destaca esta primeira palavra, querido, parece uma coisa incrível, porque todo o sofrimento de Jesus, tudo que havia passado, tudo que os homens, os judíos, os romanos, tudo que haviam feito com Cristo, pensando humanamente, era impossível, querido, uma palavra de perdão. Todavia, este perdão de Deus estava em Cristo. Em aquele momento, querido, tu vida, minha vida estava em suas mãos. E nadie tinha capacidade de alcançar esta vitória se não fora o perdão de Deus. E por isso a primeira palavra de Jesus em la cruz foi a palavra de perdão. Padre, perdónalos porque não sabem o que fazem. Aleluia.
Homens e mulheres que não sabem que a série estão perdidos e necessitam de uma sola coisa: perdão. E esta manhã nós queremos oferecer para ti, querido, que aún não conhece o Senhor. Jesus aqui está a mesa, e esta mesa é a mesa del perdão. Jesus está aqui, querido, para perdonar-te, para perdonar tu vida, para cambiar tu vida, e toda obra de salvação empeça com perdão, e esse perdão, Jesus está aqui esta manhã oferecendo para cada um de nós outros, aleluia. Por isso a primeira palavra em la cruz foi a palavra de perdão, mas também a segunda palavra de la cruz, querido, aí está, neste mesmo capítulo 23, versículo 43, é a palavra de salvação. Diz aí a palavra: dos homens, a su lado direito e outro a su lado esquerdo, dos pecadores, dos homens que estavam aí condenados à morte. Ele diz que aún estando em la mesma situação, não havia creído em Cristo, e dizia: não eres tu el Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos nós outros. E diz a palavra: pero el outro repreendió dizendo: ni siquiera a hora que sufres la mesma condena, temes a Deus. Nós outros estamos pagando justamente, recebimos o que merecemos por los actos cometidos, pero este não ha hecho nada malo, nada malo. E diz a palavra: e dijo a Jesus: acuérdate de mim quando vayas a tu reino. Senhor, acuérdate de mim quando vayas a tu reino, porque este homem em seu coração tinha creído que Jesus, esse que estava aí, era verdadeiramente o Messias, era verdadeiramente aquele que havia venido para cumprir a palavra. Em seu coração tinha creído, disse: Senhor, acuérdate de mim quando vayas a tu reino. E Jesus lhe respondeu: te asseguro que hoje estarás comigo em el paraíso, aleluia. Hoje eu te asseguro que hoje estarás comigo em el paraíso, aleluia. Esta palavra foi uma palavra de salvação, que maravilha, e que aprendemos com isso, querido. Para Deus não importa o momento, importa é a decisão de tu coração. Quem sabe há alguém entre nós outros que não tomou esta atitude de aceitar Cristo em seu coração. E mira, querido, que tu não estás em la cruz, tu não estás em la última hora, tu não estás aí e no desespero do último minuto. Todavia, esta palavra de Jesus em la cruz está ecoando por 2000 anos. Ou seja, todo aquele que necessita de salvação e que vai a Cristo, terá esta palavra de certeza, de vitória e de salvação. Senhor, acorda-te de mim, Senhor. E Jesus lhe respondeu: te asseguro que hoje mesmo estarás comigo em el paraíso, aleluia. Palavra de certeza, palavra de vitória e palavra de salvação. Esta palavra ecoa 2000 anos, e aqui estamos predicando que somente Jesus tem poder para salvar a humanidade. Aleluia. Se a primeira palavra de Jesus em la cruz foi a palavra de perdão, a segunda palavra foi a palavra de salvação, mas a terceira palavra foi a palavra de amor. E agora vamos para Juan capítulo 19, versículo 26. Querido, Jesus estava aí em la cruz, e lá estavam muitas pessoas, e aí estava sua madre Maria, estava aí a uma certa distância.
estava mirando seu próprio filho sendo crucificado em la cruz. Imagínate, Jesus em la cruz, sofrendo os piores momentos de sua vida, os piores sofrimentos humanamente hablando, estava sofrendo Jesus. Mas quando Jesus mira abaixo, aí está sua madre. Em este momento de la história, certamente que José já não estaria mais vivo, Maria não teria mais seu esposo. Seus filhos, hasta este momento, não haviam creído aún em Cristo como Messias. E a hora que dava sua madre sola. E diz a palavra, capítulo 19 de João, versículo 26, diz assim: quando viu Jesus sua madre, e a seu lado ao discípulo a quem ele amava. Quem era o discípulo a quem ele amava? Juan, autor do Evangelho, que de alguma maneira não se apresentava como el autor, e sempre quando ele estaria aí, ele apresentava a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, e dijo a ela: mulher, aí tienes tu hijo. Mulher, aí tienes tu hijo. E depois dijo ao discípulo: aí tienes a tu madre. E desde aquele momento, o discípulo lá acorreu em sua casa. Aí está, querido, que exemplo extraordinário. Jesus em seu pior momento, aonde tinha preocupação por sua madre. Como vai quedar minha madre? Como vai quedar minha madre? Minha madre não pode quedar sola. Minha madre não pode cuidar sola. O que será de minha madre? Meus irmãos aún não tinham creído nele. Que seria de sua madre? E Jesus, preocupado com sua madre, disse: mulher, aí tienes tu hijo. E depois disse para Juan: Juan, aí tienes tu madre. E disse Juan que a partir deste dia, Maria foi a viver em sua casa. Ou seja, Juan teve esta responsabilidade de cuidar de Maria, madre de Jesus. Aún em la cruz, em seu pior sofrimento, Jesus tinha uma palavra de amor, uma palavra de preocupação, uma palavra de cuidado para com sua madre. Aleluia. Assim que Jesus nos dá exemplo de cuidado, de amor. Muitas vezes queremos amar a lo que está lejos e não amamos aquele que está a nosso lado. Jesus disse: madre, tranquila, Juan vai a cuidar de ti hasta el último dia. E diz que Juan aceitou esta missão. Assim que a terceira palavra de Jesus em la cruz foi a palavra del amor, del cuidado. Mas aún tinha uma quarta palavra, que era a palavra de angústia. E aí sim vamos a Mateus capítulo 27, versículo 45, porque diz a palavra que Jesus estava em la cruz, em seu pior sofrimento. E diz a palavra, Mateus capítulo 27, versículo 45, ele diz assim: desde el meio-dia hubo tinieblas sobre toda a terra, hasta las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde, Jesus clamou a gran voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus mío, por que me has desamparado? Aleluia. Pablo diz que aquele que não tinha pecado foi hecho pecado por nós outros. Querido, como em aquele momento em la cruz,
tu pecado, mi pecado, o pecado de toda a humanidade, Deus puso sobre Cristo, querido. E quando este pecado de toda a humanidade foi posto sobre Cristo, diz que o Padre não pudo mirá-lo. E Jesus sentiu esta distância, Jesus sentiu esta separação, porque durante toda a sua vida, ele tinha seu Padre a seu lado. Durante todo o seu ministério, seu Padre estava aí, o Espírito Santo estava aí. E agora em la cruz, esse momento final e terrível, diz que todo o pecado da humanidade inteira, toda a humanidade, todo o pecado, diz que foi posto sobre Jesus. E quando este pecado foi posto sobre ele, diz que o Padre, por um momento, não pôde ter comunhão com ele. Não porque ele, Cristo, tinha pecado, todo o contrário. Diz a palavra que toda a vida foi santo, santo e santo. Mas foi porque em aquele momento o pecado de toda a humanidade foi posto sobre os seus ombros. E agora o Padre não pôde ter esta comunhão com ele. Cristo sentiu. E quando sentiu isto, diz que clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me has desamparado? Aunque o Padre não tinha desamparado Jesus, mas sentiu este impacto do pecado sobre sua vida. Que terrível, querido, é saber que Jesus ha hecho o pecado para nos tornar justificado por sua obra em la cruz. E que triste quando a humanidade aún não tem este interesse de conhecer a Jesus, que ha pagado o preço que nadie pudiera pagar, porque diz a Bíblia que pagou com sua própria vida, derramando seu próprio sangue. E esta manhã nós vamos aqui comemorar esta vitória, porque Jesus não quedou em la sepultura, mas em al terceiro dia, aleluia, levantado, aleluia, aleluia. Então dizes que sentiu este impacto e clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Claro que Mateus ha posto esta palavra em el idioma que ele falou, que era arameu. Eli, Eli, lama sabachthani. E como a expressão Deus meu, Eli, tinha uma aparência com Elias. Alguém disse: está clamando por Elias. Não. Não estava clamando por Elias, estava clamando porque seu pecado e meu pecado estava sobre ele. Assim que a primeira palavra em la cruz foi a palavra de perdão, a segunda palavra de la cruz foi a palavra de salvação, a terceira palavra de la cruz foi a palavra del amor, a quarta palavra de la cruz foi a palavra de angústia, mas a quinta palavra de la cruz foi a palavra de la agonia. Juan capítulo 19, versículo 28. A palavra de la agonia, disse Juan, e solamente Juan ha posto esta palavra, ninguno mais subrayou esta palavra. E diz que, capítulo 19, versículo 28, diz: depois de isto, sabendo Jesus que já todo estava consumado, exclamou para que a escritura se cumprira: tenho sede. Tenho sede. Por que, pastor? Jesus clamou: tenho sede. Porque solamente Juan ha destacado esta palavra. Mira que quando Juan ha escrito seu evangelho, já estava em el final do primeiro ciclo, allá por los anos 90.
E mira que já em este tempo, tinha uma heresia que ensinava que Jesus não era humano. Jesus era um fantasma. Eram os gnósticos que ensinavam que Jesus não era humano, era um fantasma. Por isso que ele andava sobre as águas e operava estes milagres, porque era solamente um fantasma, tinha uma forma corpórea, não tinha um corpo humano, porque para eles, ser humano era uma coisa muito mala, muito sucia, e um divino não poderia estar encarnado em um corpo humano. Então ensinavam que Jesus era um fantasma. E Juan, mira, para provar que era uma mentira isto, Jesus em la cruz clamou: tenho sede. Solamente um ser humano tem sede. Tenho sede. Aquele que daria água da vida, aqui está clamando: tenho sede. Como quem diz: eles dizem que sou um fantasma, todavia não sou um fantasma, sou um homem, sou um Deus encarnado. Mira que tenho sede. E diz os especialistas que quando uma pessoa era crucificada e seu sangue salia, diz que esta pessoa tinha uma sensação de sede terrível em la cruz. Era o pior de los piores sofrimentos e as pessoas que morriam crucificados. E Jesus aqui, para provar que era 100% Deus e 100% homem, clamou: tenho sede. Jesus tuviera sede para que a sede espiritual que o homem tinha fuera saciado. E esta manhã, Jesus está aqui para saciar esta sede de Deus que tem em tu coração. Assim que a quinta palavra de Jesus foi esta palavra de agonia, mas a sexta palavra de Jesus em la cruz foi a palavra de esperança. Aí mesmo, versículo 29 diz assim: havia aí uma vasilha llena de vinagre, eles então empaparam em vinagre uma esponja e firrada al mango de um hisopo se lhe acercaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, dijo: consumado es. Ele não diz acabou, não. Ele não gritou acabou, não. Ele gritou tetelestai. Estas duas palavras que consumado és, é a tradução de uma única palavra em grego. E solamente Juan põe e utiliza esta palavra. É a palavra tetelestai. E tetelestai, querido, tem este peso, este valor de algo que foi concluído, que foi levado a cabo hasta o final. E disse Juan que Jesus clamou e disse: tetelestai, consumado és, está pagado o preço. Toda a deuda de la humanidade toda, desde Adão hasta hoje, a hora está pagado. Paguei com minha vida, paguei com meu sangue, paguei para toda a eternidade. Aleluia! Cristo gritou e clamou: tetelestai. E esta palavra, querido, é também um término jurídico. Sabe por quê? Quando alguém tinha uma deuda, um compromisso financeiro,
E cada vez que esta pessoa pagava, recebia um documento de pago. A pessoa que tinha dado o dinheiro, dava a ele um recibo e dizia: pagado, 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 pagado. E quando esta pessoa que tinha a deuda pagava a última fatura, esta pessoa que tinha hecho este empréstimo ou este compromisso, diz que firmava o documento e abaixo escrevia: tetelestai. Solamente no último recibo, a pessoa firmava e escrevia: tetelestai, está pagado, pagou tudo, não deve nada. Aleluia! Aleluia! Cristo aqui estava dizendo para a humanidade: paguei todo, não necessita mais nada, solamente creia em mim. Solamente creia em minha palavra, solamente creia em meu evangelho, não necessita pagar, porque Deus já tinha pagado. Tetelestai. Então, querido, a primeira palavra é a palavra de perdão, a segunda palavra é a palavra de salvação, a terceira palavra é a palavra de amor, a quarta palavra é a palavra de angústia, a quinta palavra é a palavra de agonia, a sexta palavra é a palavra de esperança e a última palavra é a palavra de vitória. Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus clamou em la cruz e disse: então Jesus, depois de gritar tetelestai, Jesus pagou um grande grito e disse: Padre, em tus manos encomendo meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aleluia. Havendo dito isto, expirou. Jesus expirou. Jesus entregou sua vida. Jesus não foi um herói, não foi um mártir, não. Jesus foi o sacrifício perfeito para a salvação de toda a humanidade. Assim que o último grito de Jesus foi a palavra de vitória: Padre, em tus manos encomendo meu espírito. Aleluia, 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 aleluia. Assim que, querido, vamos participar desta mesa com isto em nosso coração. Jesus ha pagado toda a deuda, e aqui estamos para participar com o coração alegre. Por quê? Porque temos Jesus em nossas vidas. E se há alguém aqui, ou que nos vê por internet, que ainda não tomou esta decisão, hoje é dia de aceitar a Jesus como tu único e suficiente Salvador. Amém. Que Deus bendiga a todos.